Bom, nós estamos então, na separação do livro, na verdade, na segunda parte, falando do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, falando dos espíritos em especial, e no encontro anterior nós falamos do mundo normal primitivo. E aí nós finalizamos esse estudo, que é onde Kardec começa hoje, na verdade, só relembrando a última questão. Kardec perguntou na questão 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E aí os espíritos responderam: os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-os e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Kardec então passa a compreender como nós que os espíritos estão por toda parte. Então toda parte tem espírito, que não há um local circunscrito ou um limite para eles, mas todo o espaço. E que, na verdade, eles estão junto conosco, se acotovelando aqui conosco, mas que nós não podemos enxergar. Mas no finalzinho, os espíritos colocam assim, mas nem todos, porém, vão a toda parte. Quer dizer que alguns podem ir para lá, para cá. Kardec vai pensar, então os espíritos podem se movimentar, pode se locomover de um lado para o outro. Porque naquele tempo, poderia-se pensar que os espíritos desencarnados no plano espiritual ficassem esperando ou o julgamento ou vivendo um sofrimento eterno. Se eles estavam, por exemplo, no inferno, eles poderiam sair do inferno e ir para o céu? Não poderiam, nem vice-versa. Se eles estivessem aguardando o julgamento final, eles poderiam ficar para lá e para cá? Não, eles estariam imóveis. Então, quando a gente olha aqui que alguns podem ir para lá ou para cá, vão por toda a parte, e que há regiões que alguns são impedidos de adentrar, Kardec quer saber sobre isso. Primeiro ele quer saber qual é a forma que tem esse espírito. O espírito, depois que desencarna, porque ele vai estar do outro lado como o Leonardo? Porque o corpo material ficou. Como que a gente vai encontrar o espírito do outro lado? E ele pode se movimentar, podendo se movimentar, ele pode se dividir, estar em dois lugares ao mesmo tempo, por exemplo? É sobre isso que Kardec começa a questionar pelo final da pergunta anterior. Então hoje nós vamos trabalhar forma e ubiquidade dos espíritos. Forma, qual é a aparência, qual é o aspecto do espírito, sem o corpo material? Será que tem uma forma específica? Será que tem aspectos específicos? Será que a gente consegue perceber isso? Mas aí tem vezes que numa reunião mediúnica a gente consegue ver o espírito. Ou não só na reunião mediúnica especial. Mas será que é o espírito que a gente está vendo? Aquela forma que ele se apresenta é a forma dele mesmo? Está bem definido isso? E ele coloca a ubiquidade, que é a capacidade ou a condição de a gente estar realmente em vários locais ao mesmo tempo. Ou, quando a gente busca no dicionário, na segunda opção, a sensação de estar mais do que em um lugar ao mesmo tempo. Será que aquela percepção que a gente tem, por exemplo, a gente ouve muito falar, das percepções de Bezerra de Menezes, por exemplo. Deu comunicação aqui, deu comunicação lá, mas ele estava aqui ou estava lá?
Estava aqui e lá ao mesmo tempo? Será que os espíritos conseguem fazer isso, né? Ou será que são impressões que a gente vai conseguindo transmitir, irradiar? O que mais que a gente consegue extrair desse tópico? Forma e ubiquidade dos espíritos. Se ao mesmo tempo. Qual é a velocidade que eles se movimentam nessa forma que eles estão? Porque a gente tem que lembrar que os espíritos já falaram que eles são seres incorpóreos, não têm o corpo. E às vezes nós estamos pensando no espírito como um corpo. Se é sem o corpo, como ele se apresenta lá? Será que é da mesma forma aqui? Será que é como um objeto? Será que é como olhando fisicamente para um animal? Será que é fisicamente para nós? Não, porque é incorpóreo. Então é de alguma forma diferente. Como será que é, né? Então vamos lá. Os espíritos, na questão 88, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Então Kardec ele quer saber, ele começa pela forma. Nós estamos falando de forma e ubiquidade, Kardec quer saber a forma. Só que ele faz 3 questionamentos, se nós percebermos. Ele está falando, os espíritos, que são seres incorpóreos, nós vamos falar isso toda vez. Tem forma, tem aparência, tem estrutura determinada, bem definida? Tem? Ou não tem? Mas é bem definida para nós? É bem específica para nós? Para nós. Tá certo aí, mas para nós. Esquece a teoria um pouquinho agora. A segunda pergunta, né? É limitada essa forma do espírito? É restrita? Tem um contorninho em volta dela, será? Ou até aqui o espírito vai até aqui. Porque se é uma chama ou uma luz, o que limita ele? Tem um limite? Porque o corpo material tem um limite, não tem? O corpo material é isso. Né? Eu não posso ir crescendo, posso crescendo aqui, né? Mas crescendo em estrutura, não, né? E outra coisa, é constante, não muda nunca, sempre é da mesma forma esse espírito? Ele é imutável? Então vamos lá, ó. Tem forma determinada? É limitado e é constante? Ou será que ele é fluídico? Porque se ele é incorpóreo, não tem um corpo físico, será que ele é fluídico então? Vamos seguir? Alguém quer extrair mais alguma coisa da pergunta? Vamos lá. Para vós, para nós encarnados, não. Ou seja, para nós, ele não tem forma determinada, não tem forma limitada e não é constante. Para nós, não. Aos nossos olhos de ser encarnado. Porque nos falta sentidos, percepções para compreender essa forma. Então parece que ele não tem essa forma. Quando a gente falou da reunião mediúnica, como que a gente vê esse espírito? Pelo perispírito, mas o perispírito é um corpinho fluídico, que é o corpo espiritual do espírito. Poderia ser o contorno do espírito. Então a gente está vendo o espírito ou o perispírito? Perispírito. Quando ele se apresenta como um homem, o espírito é homem ou quem está projetando isso, já que nós só estamos vendo o corpo espiritual, quem está projetando é o corpo espiritual? Até porque a gente vai ver depois que o espírito não tem sexo. Mas é só uma imaginação para a gente pensar, né?
Então, quando ele aparece com cabelo longo, o espírito tem cabelo longo ou o corpo espiritual dele está projetando o cabelo longo? Então, quando a gente vê isso, nós estamos vendo o corpo espiritual projetando. Na reunião mediúnica, eu não vejo o espírito, eu vejo o corpo espiritual em volta dele, o envoltório, que é fluídico, tá bom? Então, a gente não tem capacidade para ver verdadeiramente qual é a forma do espírito. Todo mundo está nessa página? Tá? Então, só para a gente lembrar, nós não falamos sobre perispírito ainda. E pode ser que alguém não tenha familiaridade. Então, o espírito sempre tem um corpo espiritual em torno dele, tá? Que é o envoltório do espírito. Tá? Então, eles continuam a resposta. Para nós encarnados, não. O espírito não tem forma determinada, não tem forma limitada nem constante. Para eles, os espíritos desencarnados, sim. Então, entre eles, eles compreendem essa forma espiritual. Porque eles estão olhando além da limitação física que nós encontramos. Então, eles conseguem enxergar além apenas do envoltório fluídico ou do contorno do espírito. Então, há algumas percepções que no plano espiritual a gente consegue ter, que encarnado a gente não consegue. É o que ele está trazendo para nós. Eles conseguem ver o espírito. Mas o espírito é físico? Não. Então, na condição espiritual, fora do corpo material, limitado, os espíritos entre si conseguem ver-se como espírito. Mas não é físico. Tudo bem? O espírito é, se quiserdes. Então ele não está falando que o espírito é exatamente. Ele fala assim, ó, se você quiser uma definição mais ou menos exata, para entender um pouquinho mais, né? Para ter uma ideia mais próxima, ou se você precisar falar da gente, fala desse jeito, né? Então eu coloquei assim, ó, o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então ele vai trazendo para nós várias formas, na verdade, imaterial, fluídica. Quando eu penso numa luz, num clarão, numa centelha, é algo que a gente não consegue ir lá e pegar. Então, se a gente estiver pensando como é um espírito, ele está falando, ó, fala que é um clarão, uma centelha, e está tudo certo. Uma chama, e está tudo bem. Que é a definição que foi dada realmente. Então, quando a gente fala assim no espírito, o que a gente precisa pensar na nossa limitação, pensa o espírito sem o corpo, hein, gente? Tá? Então é uma chama, ou um clarão, ou uma centelha. Uma chama, um clarão e uma centelha tem forma definida? Não? A chama é quadrada? Ou ela tem uma formazinha? Não é rígida, não é um corpo físico, né? Então tá. O que mais a gente consegue tirar daí? Tem tamanho, né? Tem tamanho? Ela fica maior, menor? Então tem espírito que pode ser maior, pode ser menor. Tem chama que clareia mais, tem chama que clareia menos. Tá. Então a gente não consegue ver. Vamos tentar trazer um exemplo para a gente só imaginar. A vela, a gente acende a vela e o que a gente vê em cima da vela? A chama. Todo mundo já viu uma chama da vela. Assoprei a vela. O que a gente está vendo? Mas todo mundo sabe que quando eu estiver numa condição desencarnada, ou melhor, aceso, essa é a forma. Então existe uma forma para a chama. A vela apagada, somos nós desencarnados.
eu não consigo ver a chama do Espírito, ou seja, eu não consigo ver o Espírito. Mas quando eu entro no plano espiritual, liberto dos impedimentos materiais, eu vou conseguir ver essa chama como se a vela tivesse acesa. Como se a gente pensasse que a verdadeira vida é lá, então a gente retorna, a chama acende. Quando a gente apaga, então é isso que ele está trazendo para nós, para a gente tentar entender um pouco o que é o Espírito, tá bom? Tudo bem? Então eu trouxe lá para a gente, ó, a questão do livro dos médiuns, da ação dos espíritos sobre a matéria. Estamos falando de forma dos espíritos. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. A maneira como a gente imagina o espírito, fica impossível a gente imaginar que existe a possibilidade de um fenômeno de se manifestar. Porque a gente pensa que o espírito é o quê? Nada. Porque a gente está olhando a matéria, o que não é matéria é nada. Quando eu penso numa chama, parece que não é nada. A luz parece que é nada. Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, os que julgam que a ideia de espírito implica a ausência completa de tudo, o que seja matéria, perguntam com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente? Se o espírito nada tem de material, e se eu não tenho compreensão do que é espiritual, e eu penso que ele é nada, como eu posso imaginar que ele consegue agir na matéria? Porque essa é a compreensão que muitas vezes a gente traz, de que o espírito não é nada. E na verdade o espírito é que é tudo. Nós vamos entender nessa decorrência. Como eu não sei a forma, como os espíritos já disseram, olha, para vocês não vão conseguir entender a forma dele. Precisa estar no plano espiritual, sem essa vestimenta grosseira, retomando alguns sentidos que vocês não têm, tá? Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. Então, quando eu penso que ele não tem forma, ele é definido, ele é limitado e ele é circunscrito. O espírito. Tá? Então, ele tem forma. É limitado essa forma. Tá? O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Então, quando o espírito está encarnado, nós chamamos de alma. Quando o deixa, por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem, todos quem? Todos os espíritos. Quando Kardec ia fazer a entrevista, quando ia investigar, quando fazia, os estudos. Então, todos os espíritos nos dizem que conservam a forma humana. E com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecemos. Então o espírito tem uma forma. Qual é a forma que o espírito tem? Todos os espíritos falaram isso. Não é alguém não falou, todos. A forma humana. Da última encarnação. Em outra oportunidade, nós vamos trazer que tem um texto que diz que a forma humana é a forma que Deus escolheu para os espíritos seguirem até a perfeição. Então, os espíritos têm a forma humana. Mas eu consigo ver? Não. Ah, mas aquilo, então, de novo, aquilo que eu vejo na manifestação espiritual, que lá é o envoltório, é o corpo espiritual, não o espírito. A forma humana é a forma definida. Mas não é a forma aqui material. Não vamos pensar que humanidade é quem está na Terra só. Tá? É no reino nominal. Hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha.
Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral. Então essa chama, essa centelha, representa o quê? O princípio moral, o princípio intelectual do espírito. Por isso que traz essa analogia à luz. Nós vamos entendendo aonde isso vai cair daqui a pouquinho, tá? A que se não poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então nós vamos falar sobre perispírito daqui a pouquinho, não hoje, mas daqui uma ou 2 semanas. Então ele está falando assim, olha, não existe nenhum espírito que está sem o seu corpo espiritual. Não existe. Ou sem o perispírito. Tá? Então estão sempre revestidos de um envoltório. Ou, se a gente quiser chamar, de perispírito. A natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então ele vai ficando mais etéreo. Quanto mais a gente evolui moralmente, que é o que ele colocou, o estado intelectual e moral, menos grosseiro esse perispírito vai ser. Se a gente pensar numa meleca, vamos pensar assim, naquela amoeba, né? Se ela é mais grosseira, mais grossa, para passar alguma coisa ali é mais difícil. Mas se a gente coloca água e mistura alguma coisa, vai ficando mais rarefeita, mais, né, mais líquida, é mais fácil passar alguma coisa, certo? Então está falando que o perispírito, esse corpo ao entorno do espírito, conforme evolui moralmente, ele vai ficando mais etéreo, menos materializado. Por que a gente consegue enxergar o perispírito? Porque ele é um elemento material, bem mais sutil do que o corpo físico, mas é material. Lembra, ou é princípio espiritual ou princípio material, ele vem do princípio material. De sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. Então, para nós vamos pensar que o espírito, quando eu olho o perispírito, é a mesma coisa, mas não é, porque eu não consigo separar, tá? O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz para o homem. Então, o corpo, ele está para o homem como o perispírito está para o espírito. O que o corpo é para nós? Ferramenta para a gente poder atuar no plano material. O perispírito também é ferramenta para o espírito, para ele poder agir. Nós estamos falando de forma e nós vamos entrar em movimentação, então por isso que eu estou trazendo isso. Tá? Porém, o perispírito só por só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem. Portanto, o perispírito não pensa. O corpo humano pensa. Morreu. A sede do pensamento está no cérebro? Não. Aliás, a ciência é intrigada por isso, né? Porque a função, o pensamento, a função intelectual está além das questões biológicas, né? Fisiológicas e tudo mais. Então é o corpo que pensa? Não. Espiritualmente, é o corpo espiritual que pensa? Não. Tudo bem? Então o perispírito, que é esse contorninho que a gente vê, ele não pensa. Então ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. O perispírito é só um intermediário entre o espírito e a ação que ele vai ter, tá? Então vamos lá. Não precisa se preocupar muito com o perispírito, quando a gente entrar em perispírito a gente aprofunda um pouquinho mais, tá bom? Então Kardec quer saber assim, ó.
Como eles falaram de forma simbólica lá, que o homem é uma centelha, que o homem é uma chama, né? Então agora Kardec quer saber se essa chama tem cor. Porque já que eu não posso ver o espírito, será que eu consigo ver essa chama? Quando eu ver uma cor azul, é um espírito. Será que eu consigo ver uma sombra assim, aí eu vou saber que é o espírito? Tem cor o espírito, gente? E se tem cor, só existem as cores que a gente conhece aqui, ou será que tem outras cores lá no plano espiritual? Mal feita, né? Depende da vibração dele. Hã? Mal feita às vezes, né? Então o espírito teria cor? Não possui corpo material, né? Então pelo menos tem que ter cor, concorda? Pelo menos para a gente perceber, porque se for transparente, aí Kardec não dá, né? Pensou? O espírito olhando para o espírito, aí ele não se vê, não se sente, não se percebe. Então, Ele tem a cor que ele quer, depende. mais ou menos. Depende de qual grau ele está e a vibração que ele se encontra. Então vamos lá. Essa chama ou centelha tem cor? Então vamos prestar atenção na resposta, ó, porque aqui é uma pegadinha danada pra gente. Tem uma coloração, tanto falando assim, ó, tem uma coloração que para vós, para nós encarnados, no corpo físico limitado, que não consegue perceber as coisas direito, certo? Então está tentando trazer como que a gente entende isso. Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro. Uai, o que é colorido escuro, gente? Não é cor escura. Não é paleta escura. Que tipo de cor é essa? É colorido escuro e opaco. Vamos ficar mais difícil. A cor é um escuro pastel. Não tem brilho. O azul não é opaco. Bom, então quando eu falo em colorido escuro, eu posso pensar que pode ser um colorido com sombra. Porque dizem que a escuridão ou a sombra é a ausência de luz, que o estado normal é a luz. Então quando eu penso no colorido escuro, posso pensar uma sombra. No opaco, que não tem brilho, mas se eu pego um material opaco e lanço uma luz sobre ele, sai do outro lado. Eu tenho um laser, eu coloco num objeto opaco. Ele vai certinho e sai do outro lado, como se fosse num cristal, que seja? Não. Então, essa cor, está falando, ó, vai dessa cor, ó, sombra, né, e que não passa luz, a uma cor brilhante, qual a do rubi. Então vai da cor escura para qual cor? Uma cor brilhante, assemelhando-se ao brilho do rubi. Não falou a cor rubi. Aí a nossa imaginação já traz para a doutrina espírita que o suprassumo dos espíritos, a cor vermelho rubi. Quando você coloca luz no rubi, é diferente. Pega o rubi e... Rubi é uma das 4 pedras preciosas, não a mais, mas uma das 4 principais. E aí eu tive curiosidade de falar, bom, é uma pedra preciosa. Então ele está falando que a cor do espírito vai de algo sem brilho,
sem luz. Há algo muito valioso, há muito precioso. Quem tem um rubi guardado em casa aqui? Então, ó como que é difícil. Então, chegar nessa condição desse brilho do Espírito, 1/5 do grama do rubi está $22 mil. Eu olhei hoje. Sem trabalhar, a pedra bruta. Mas ela é uma pedra altamente brilhosa. Está ali do lado do diamante, da safira. Então ele está trazendo que o Espírito, ele vem sem brilho nenhum a uma condição de brilho intenso. Por isso ele está comparando com o rubi. Tá? Então lá, do colorido escuro, a cor brilhante, qual a do rubi. Então uma comparação em relação ao brilho. Tá? Então quando a gente pensa nesse olhar entre uma pedra normal de cascalho e uma pedra de rubi, é lógico que a de rubi tem um valor muito maior. Qual é o valor que nós estamos falando quando eu trabalho a questão espiritual? Valor moral. A pureza. Uma pedra do cascalho não tem a pureza de um rubi. Então, quanto mais puro o espírito for, mais a cor dele se assemelha a esse brilho. Ele não falou a tonalidade da cor, falou a condição. Certo? Quando um espírito é muito elevado, a gente fala que é um espírito de luz. Por isso que Jesus falava o que pra gente? Brilha a vossa luz. Sai do cascalho, vamos pro rubi, gente. Né? Certo? Então é como se a gente tivesse uma lanterninha, sei lá, que pode acender todas as coisas que a gente quiser. Não precisa ser vermelha, nada disso, não precisa ser a cor do rubi. E ela está com muita bateria. Aí quando a gente acende, ela clareia tudo. Ou quando a gente está meio sem bateria, né? A gente está lá com a luzinha fraca, a lente riscada, não consegue nem 1 metro à frente. Então é dessa forma que os espíritos se reconhecem. Você chega no plano espiritual falando, a luzinha do Leonardo lá. Tanto que quando a gente vai no livro Voltei, Frederico Figner, né? Que era um dos que ajudaram na construção do parque gráfico da FEB, e há muito tempo ele, né, trabalhou, dedicou a vida dele inteira à doutrina, né? Era o dono da Odeon, fazia aqueles discos de vinil, e ele doou muito dinheiro para a doutrina, no início da doutrina. Quando ele desencarna, os obsessores dele lá, que ele trabalhava nas reuniões mediúnicas, vai olhar e falar, mas esse aí, aquele lá que conversava com a gente, essa luzinha? E quem vai receber ele é Bezerra de Menezes, né? E aí ele fala, mas eu fiz tanto, doei, fiz caridade, fiz isso, né? E aí Bezerra de Menezes fala para ele, mas o que você construiu dentro do coração? Porque a chama, essa luzinha estava tão fraca, né? Esse é o aspecto moral. Então, dentro de nós, o que a gente está construindo? Então a gente desencarna e os espíritos conseguem perceber a gente nessa luzinha, essa lanterninha fraca, com a lente riscada, às vezes com a pilha invertida, né? Nem acende, né? Certo? Então Kardec traz um comentário para nós, ó. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. Já perceberam que quando traz os guias, né, que ajudaram a humanidade, espíritos que se colocam como superiores, geralmente eles trazem como uma pedra na testa, uma luz na testa. Não sei se vocês já viram isso. Em outras religiões tem muito isso, santo, isso. Sempre na região da cabeça, né? Então é o Kardec está trazendo, ó.
Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria, ou seja, uma forma simbólica que lembra a natureza essencial dos espíritos. Qual que é a natureza essencial? A pureza que eles trazem. O quanto de luz que eles têm. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência ou do pensamento. Aonde nós estamos indo? Eu vou falar no pensamento. Eu estou falando de forma, foi no pensamento. Quer dizer que quando a gente pensa nesse estado moral, o pensamento nosso representa um pensamento puro. É a nossa mente pura. Por isso que é a mente sã, não é? A paz de consciência. Por isso fica nessa região desenhada, é um simbolismo. Porque é justamente na condição do pensamento puro que moralmente a gente vai se construir. Nós vamos entender o porquê. O que será que o pensamento tem de importante nisso, né? A sede do pensamento, certo? Tudo bem? Então os espíritos falaram para Kardec que espírito não tem forma. Então não adianta Kardec perguntar mais nada sobre forma, concorda? Eles vão falar, Kardec, não tem forma. Para vocês não tem forma. Então ele trabalhou só a questão 88 sobre forma e não vamos mais voltar nisso. Vamos seguir, certo? Só que agora ele quer saber sobre o deslocamento deles. Para onde que os espíritos, como que os espíritos podem se movimentar? Para onde que eles vão? De que forma que eles vão? Porque na resposta anterior lá nós lemos que uns podem mais, outros podem ir um espaço a mais, outros são limitados, mas eles se movimentam. Como que o espírito se movimenta no plano espiritual? Pensamento? Então nós falamos até agora aqui que nós somos envolvidos, só para a gente lembrar, num corpo espiritual, um perispírito, né? Que está em volta do nosso corpo aí. E que a sede desse brilho moral está justamente na questão do pensamento, na região da cabeça. Então, parece que tem espírito que consegue acessar locais que outros não conseguem. Será que algum espírito se movimenta mais rápido do que o outro? Quais seriam os fatores que influenciam isso? Então Kardec coloca assim, ó, se eles se movimentam, como se movimentam, né? Qual é a percepção também disso? Os espíritos, que são seres incorpóreos, vamos lembrar, porque a gente vai pensar em movimentar, aqui a gente se movimenta com o corpo, muda tudo, né? Muda tudo. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço. O gastar um tempo, quer dizer, eles precisam de algum tempo para se movimentar ou é instantâneo? É pelo pensamento. Mas tem carro que eu coloco primeira e ele demora uns 10 segundos para chegar 40 por hora. Tem carro que eu coloco que ele demora 5 segundos para chegar a 100 por hora. Então tem carro mais veloz e menos veloz. Da mesma forma que tem a questão do plástico brilhante, existe também a questão da velocidade de acordo com a pureza de cada um. Dependendo do adiantamento moral. Então lá, os espíritos gastam algum tempo, eles precisam de tempo, ou será que é instantâneo, né? Para percorrer o espaço. Só que agora nós temos que pensar, percorrer o espaço é infinito, lembram disso? Porque eu não sei o limite do espaço. Então vamos pensar, o espírito está lá na Lua, ele foi fazer uma visita na Lua. Aí de repente ele foi chamado com auxílio aqui na Terra. Quanto tempo vai demorar para ele vir de lá aqui? Mas e se for então numa outra galáxia? A velocidade do pensamento.
Mas a velocidade do pensamento é mais rápida que a velocidade da luz? Ele sofre alguma resistência? Porque quando a gente está na física, né, a gente aprende lá, como que é? Delta S sobre delta T. A gente vai calcular a velocidade que a gente vai percorrer, é o espaço sobre o tempo. Mas o espaço e o tempo... né? Então, quer dizer, o espírito incorpóreo, ele está sobre a ação dessa lei do tempo? Física? Não. Então por isso que eu falo assim, ele ocupa, gasta algum tempo, ou gasta alguma etapa, não o tempo realmente não existe. Então não é as 24 horas nossa, mas ele gasta, tem algum delay entre ele querer ir e chegar em algum lugar? E numa corrida, então lembra aquela história, uma corrida entre o bem e o mal, quem ganha? O bem. Por que será? Talvez porque a ação é mais rápida? Vamos pensar. Então vamos lá. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Então sim, eles gastam algum tempo para se mover. Então não é instantâneo. Pode parecer ser instantâneo. 1 milésimo de segundo nosso pode parecer instantâneo, mas não é. Então sim, né, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então aqui tem uma dúvida. Mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Como o pensamento ou dependendo do pensamento? Porque eu posso fazer uma comparação, o pensamento é muito rápido. Então lá eles também se movimentam como a Ferrari aqui da Terra, ou o pensamento. Então eu estou falando assim, fazem com a rapidez do pensamento, a mesma velocidade que se pensa, ou será que o pensamento tem alguma coisa a ver com isso? Eles se movimentam, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então, eu me movimento lá, eu me movimento como espírito, tão rápido como uma Ferrari, ou eu só movimento rápido porque eu estou dentro da Ferrari? Eu tenho a mesma velocidade do pensamento, ou eu só tenho velocidade porque eu tenho pensamento? Porque tem versão que está com e tem versão que está como. A da FEB todas vai ser com. Mas do Salvador Gentili está como. E não tem a ver com a máxima de amar os instruídos? Quanto mais instruído também, o pensamento mais refinado? Sim. Agora, o pensamento é uma atividade material ou imaterial? É imaterial, vamos pensar assim. O que ele produz depois pode se transformar e tudo bem. Então, a velocidade do pensamento. A gente tem hoje, aqui, com esse instrumento ruim nosso, que a gente não para de pensar em nenhum momento. O processamento por segundo é 1 byte, é 8 bytes. É 8 informações por milissegundos. Entre 0 e 1, vamos pensar assim, a gente fica recebendo 0 e 1 8 vezes por segundo. Por milissegundos. Mas fora do corpo material deve ser algo muito veloz. Se eu for pensar 8 bytes, já seria considerável. Então é algo muito rápido. Está dizendo, com a velocidade do pensamento. Então, nós nos deslocamos como espírito muito rapidamente. Junto com o pensamento. Não é igual ao pensamento. Porque senão eu pensava, eu ia embora, o pensamento ficou.
Eu tenho que voltar a pegar o pensamento novo. Concordo? Se ele está junto, ele deve ser a força de alguma coisa para poder estar junto. Ele não é fora, ele está dentro da situação. Tem uma teoria que diz o seguinte, né? Para você ter a noção da velocidade do pensamento, é que toda vez que você vai falar de alguma coisa ou de alguém, essa coisa já se formou, você já enxergou isso no pensamento. Já está desenhado no pensamento. Exatamente. Então vamos pensar o seguinte, ó. Nós não vamos sair do lugar, tudo bem? Então não tem atividade física no que nós vamos pensar aqui. Vamos ficar até paradinho assim, ó, para nem gastar movimento físico. Vamos agora imaginar que a gente está entrando numa floresta. A gente está ouvindo ao fundo um barulho de água e que tem passarinhos cantando, tem animais por lá. A gente conseguiu imaginar tudo isso? Então nosso pensamento foi lá, mesmo sem a gente ter ido. Ou a gente construiu, ou a gente buscou alguma experiência que nós já tivemos. Então a mente nossa foi, mas eu não consegui ver, porque encarnado que eu estou, eu dependo dos meus órgãos físicos. Mas a minha mente foi nessa imaginação. Então meu pensamento foi nisso. Tudo bem? Então a velocidade do pensamento, com quanto tempo você deslocou para a floresta? Quanto tempo demorou assim? Vamos lá, espírito, vamos começar a pensar ou pensamos? Ficou difícil a floresta? Vamos pensar num pudim? Com aquela calda escorrendo assim? Precisou ir na padaria para ver o pudim? Não, né? Pensamento é rápido. Tá. Então vamos lá. Tudo bem? Questão da velocidade do pensamento? Quanto rápido será que é? Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Lá no livro Ação e Reação, vai falar de alguém recém-desencarnado, capítulo 4. Silas vai trazer, o Silas está como instrutor de André Luiz, certo? O slide está na segunda parte, o que eu quero que vocês pensem comigo depois. Reporto-me ao assunto para lembrar, ele estava falando sobre o aparelho, imagina esse livro aqui, quando chega para nós é no surgimento da TV, né? Quando a TV está surgindo, né? Está no auge a televisão, né? Então vamos modernizar isso, em vez da TV podemos pensar no celular, fica melhor para a gente, né? Reporto-me ao assunto para lembrar que na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz. Então, aquela imagem que chega na antena da televisão, que hoje é diferente, mas pensa nisso lá atrás. Ou então no rádio, as ondas do rádio, que chega a voz do locutor. É isso que ele está falando para nós, né? Se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz. Ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Tá bom? Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção. Então tem um lugar que está produzindo essa imagem, certo? Ok? Então vamos trazer para o mundo nosso. Quem está produzindo a imagem do pudim? Nós. É o corpo físico? É o corpo espiritual? Então, num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção. Então eu posso emitir e receber. Nós estamos falando de equipamentos físicos. Se fisicamente isso é possível, que dirá espiritual, né, gente? Estamos falando de televisão aqui, de rádio, tá? Não tem nada a ver com espírito.
Compreende-se que num segundo as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. Se a gente pensa num satélite mandando para nós informações, que distância esse negócio está daqui? Então a gente está falando de televisão, estamos falando de rádio, AM, FM, então podemos ampliar agora isso. Tá. Imaginemos agora o pensamento. Força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitidos por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito, quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo e da nossa ação. Atenção. Então, qual é o desejo que eu tenho? Qual é a atenção que eu estou tendo? Porque pode ser que o meu desejo não seja o mesmo do Cristo. E aí não tem como eu colocar o mesmo combustível na mesma máquina. Porque eu não tenho nem percepção do que é. Às vezes eu até quero, mas não tenho nem percepção do que é isso. A velocidade do pensamento. Então lembra que nós estamos emitindo pensamento e estamos recebendo pensamento. Então o que eu emito é o que eu recebo. Aquilo que eu estou atraindo para mim vem do meu desejo e da atenção que eu tenho. Desencarnei. Qual é o desejo que eu tenho como espírito? Qual é a atenção que eu vou ter quando eu desencarnar? Qual é a velocidade que eu vou me deslocar diante dessas percepções? Será que eu vou caminhar olhando as coisinhas? Não, não vou muito rápido, não, porque eu quero curtir a viagem, eu quero ver o que eu vou encontrar. Eu quero encontrar um Silas, vou conversar com o Silas. Às vezes eu tenho que ir ali, mas eu vou... Então qual é a minha atenção? Pensamento. O pensamento está alinhado ao nosso desejo. O pensamento é a própria alma que se transporta. Qual é a relação? Então Kardec está perguntando assim, ó, qual é a relação então do pensamento com o deslocamento? Se o espírito se desloca e ele faz na velocidade do pensamento, como um pensamento pelo pensamento, o pensamento é a própria alma que se transporta. Quando nós falamos do exemplo de André Luiz, que há uma produção da imagem e que isso é transmitido a diversos locais, não necessariamente a imagem está nesse mesmo local. Tudo bem? Então o pensamento é a própria alma que se transporta. Quando eu penso em alguém, eu estou lá, minha alma foi para lá. O simples fato de eu estar no plano espiritual, eu pensei, entre aspas, fisicamente eu fui até aquele local? Nem físico a gente tem, né, gente? Então o pensamento, a irradiação do pensamento não quer dizer que nós estamos deslocando espiritualmente juntos. Quando a gente pede que os bons amigos espirituais intercedam sobre nós não estamos esperando que ele venha aqui, faz um carinho na nossa cabecinha e vai embora de volta. Tudo bem essa ideia, né? Então quer dizer que quando eu penso no pensamento e no movimento, eles são processos separados. Embora um esteja ligado ao outro. Mas o pensar é uma coisa e o movimentar é outra coisa. Tanto espírito e espírito encarnado. Sim. Porque no livro de André Luiz, do nosso lar, ele começa a pensar, de repente ele está no umbral. Depois ele volta. É chamada a atenção dele. Então vamos só pensar aqui, ó. Eu fecho o olho e vou pensar numa pessoa querida que está precisando de ajuda.
Vou fazer o que nós chamamos de vibração. Eu não saio daqui, mas o pensamento se irradia até lá. Ou seja, de certo modo, a minha presença chegou até o local. Não fisicamente. Então imagina... Bom, vamos seguir com a resposta. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta dos espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Ou o espírito aí também está. Mas ele não falou que é a mesma coisa. São coisas separadas. Mas há uma coisa importante, quando o pensamento está em alguma parte, ou seja, o nosso pensamento pode ser direcionado, inclusive depois do desencarne. Eu posso direcionar para vários locais. É mais fácil ainda. Nós fomos na floresta, fomos na padaria comer pudim. Então eu posso estar aqui pensando lá, né? A alma também aí está. Ou seja, a alma se movimenta junto com o pensamento. O espírito se movimenta junto com o pensamento. Pois que é a alma quem pensa. Quem pensa? Quem gera o pensamento? A alma, ou o espírito, a alma. Então quer dizer que a alma pensa e pelo pensamento a alma se movimenta. Qual é o veículo por onde isso acontece? O veículo para ela se movimentar é o pensamento. O combustível. Então ele está falando assim, de certa forma, nós podemos até pensar que o pensamento e a alma vão caminhar junto, né? Certo? Vamos lá. O pensamento é um atributo do espírito. É uma função, é uma qualidade, faz parte do espírito, mas não é o espírito. É um pedacinho do espírito, mas não é o espírito inteiro. Então eu posso estar em casa, aí eu me conecto através da internet, conectar é desejar, tá lá, me conecto, eu crio uma ligação e vou assistir um concerto, por exemplo, em outro país. Eu tô lá com meu sentimento, eu tô lá ouvindo, eu tô lá com processo intelectual, eu tô analisando tudo aquilo, conectado. Às vezes está acontecendo alguma coisa do meu lado e eu não estou nem percebendo. Mas o meu pensamento, o meu espírito está inteiro naquilo lá. O meu desejo está naquilo. Então eu vou falar que eu não estou lá? Eu não estou fisicamente, mas eu estou lá. Dependendo do que eu ouço, eu choro aqui. Quer dizer que consegue transmitir sensação. Não é só porque a gente ouviu a voz, porque falou uma coisa bonita. É porque aquilo tocou, conectou. Teve uma conexão. Quando o pensamento está em algum lugar, a alma também aí está. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Ou seja, então, a gente tem um movimento do espírito e o pensamento que estão intrinsecamente ligados, um dependendo do outro. Mas ainda nós não entendemos como que acontece esse movimento, porque o espírito pensa, a alma pensa, ela gera o pensamento. E o pensamento, ele faz o espírito movimentar. Como? Eu estou trazendo porque Kardec vai entrar nas próximas. Como que o espírito se movimenta? Eu sei que vocês... Eu estou só instigando o não aqui. Porque aqui, encarnado, o espírito se movimenta assim, perna para cá, perna para lá. Tá. Mas é o espírito que se movimentou ou é o corpo?
Tá, quem movimentou o corpo? Tá. E para movimentar, para gerar ação, foi através do quê? Do pensamento. O pensamento processou e mudou, o corpo mexeu? Mas como passou da vontade do espírito para o corpo físico? O pensamento gerou vontade, porque isso não vontade, sai preguiça. Não, gente, o espírito é espírito. O corpo é material. Como teve interação? Então vamos lá. Eu quero trazer um outro exemplo antes pra gente aqui, ó, lá da revista Espírita. Kardec fazia algumas evocações, né? Então Kardec queria estudar casos, ele fazia evocações, chamava o espírito para perguntar a condição que ele estava, como que estava sendo a experiência, quanto tempo ele estava assim. Você falou que o pensamento produz sentimento? Não. Você vai estar, pensou, está lá, você criou a conexão. Aí você pode até sentir porque você está lá. E aí você traz o sentimento. Eu falei assim, ó, voltando. Olha como se mistura, né? Então assim, nós estamos agora no corpo físico. Para eu movimentar, quem deu o comando ou a vontade foi o espírito. O corpo físico é só um instrumento para o espírito poder se manifestar. A manifestação do Leonardo aqui está sendo o andar. Então o espírito está querendo que o Leonardo ande. Para que isso aconteça, ele tem que ter a força do pensamento. Mas pensar não é um processo material, é do espírito. Aí não vai usar o cérebro baixo para poder fazer essa. Mas aí, se o corpo... Tá bom, então o cérebro produz para andar. Aí eu tô com o espírito, Leonardo material e Leonardo espírito. Aí o espírito falou assim, vamos movimentar, Leonardo. Aí o corpo físico vai e o espírito ficou. Então vamos voltar. Como que o pensamento age? Entre o corpo e o espírito. Tem algo nesse meio aí que essa produção do espírito pelo pensamento vai agir na matéria e eles vão caminhar juntos. O perispírito. Mas antes, vamos lá então. Ó. Então Kardec fazia a evocação e esse espírito desencarnou com 13 anos e era um espírito de um conhecimento mais elevado, né? Então, a senhorita Clary, eu não sei como pronuncia, né? Interessante menina, falecida em 1850, aos 13 anos de idade, desde então ficou como o gênio da família, onde é evocada com frequência e onde dá um grande número de comunicações do mais alto interesse. Antigamente era normal fazer as evocações na própria casa, não tinha centro espírita, não tinha nada, né? A conversa que damos a seguir ocorreu entre nós a 12 de janeiro de 1857, 7 anos só depois que ela desencarnou, por intermédio do seu irmão que era médium. Então Kardec perguntou, você tem lembrança precisa da sua existência corporal, da sua última experiência? Ela responde, o espírito vê o presente, o passado, vê como? Processo mental, né, gente? Não é ver olho físico, né? Pelo espírito. E um pouco do futuro. Conforme sua perfeição e a sua proximidade com Deus. Esse um pouquinho do futuro, vamos entender. Eu que estou aqui em cima, eu sei e posso falar para vocês que com certeza vocês aqui da frente vão levantar e nada vai atrapalhar vocês chegar até a porta. Porque eu estou aonde? Um pouquinho mais elevado, vendo um pouquinho mais do caminho. E depois da porta? Bom, aí eu já não sei. Então, os espíritos que têm menos evolução, eles conseguem ver um pouquinho menos distante. Não é a revelação do futuro, é diferente. Tá? Quem está numa montanha, vê lá embaixo, consegue ver o perigo mais longe que quem está no buraquinho lá, bom? Esta condição de perfeição
Kardec está perguntando: é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus, quanto mais evoluído. Depois da morte, a alma vê e abarca de um relance todas as passadas migrações, mas não pode ver aquilo que Deus lhe prepara. Por isso, é preciso que esteja inteiramente em Deus há muitas existências. Sabe, Kardec vai perguntar, em que época será a sua reencarnação, a sua próxima reencarnação? E será na Terra ou em outro mundo? Então a reencarnação dela vai ser entre 10 ou entre 100 anos. Para nós parece muito pouco, mas está dizendo assim, ó, acho que amanhã ou depois de amanhã. É mais ou menos isso, né? E vai ser num outro planeta, porque ela é um espírito mais evoluído, certo? O mundo para onde irá, comparado com a Terra, terá condições melhores, iguais ou inferiores aqui, muito melhores que as da Terra. Lá se é feliz. Então não é nem um mundo regenerado que nós estamos esperando, é um mundo feliz. É um espírito que tem um grande merecimento, que tem uma condição moral acima. Visto que você se encontra aqui entre nós e aqui essa parte, um espírito que está no mundo mais evoluído, feliz. Então Kardec está conversando com ela, ela está ali do lado, certo? Visto que você se encontra aqui entre nós, está em um lugar determinado? E em que lugar? Estou em aparência etérea. Posso dizer que o meu espírito propriamente dito estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto muito longe daqui com a velocidade do pensamento. Então a sensação é de que sim, mas eu me transporto pelo pensamento. Um espírito muito mais evoluído tem essa compreensão. Por isso, quando nós falamos de Bezerra de Menezes, por exemplo, nós estamos falando de um espírito que não está fisicamente no lugar, mas está irradiando a percepção de outro. E às vezes para diversos locais. Percepção. Lembra que nós falamos que a gente se conecta lá com o concerto musical e se emociona? Que tem essa transmissão, cria-se a conexão pelo pensamento e chega até lá. Tudo bem? Então, eu quis só trazer porque às vezes numa reunião mediúnica a gente fala, o espírito estava aqui. Às vezes não. Às vezes a gente acha que o espírito está passando, às vezes não. Então a movimentação é pelo espírito. Aí eu trouxe mais um de André Luiz, A Libertação. Ó. O pensamento é sem dúvida força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. O pensamento é a continuação do espírito. Embora sejam coisas diferentes, mas é a continuação dele, faz parte dele. Através dele, do pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, encarnado ou desencarnado, certo? Estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. É pelo nosso pensamento, então, que a gente se conecta entre o bem e o mal. Mas o pensamento é a continuação de nós mesmos, é aquilo que nós somos. O pensamento está ruim? É porque nós somos ruins ainda. A gente pensa num espírito mais evoluído, o pensamento dele já é melhor. Lembra nós falamos da pureza mental como condição moral? Quando falou lá do Rubi, poder refletir essa luz, ser um espírito de luz, dá condição de um pensamento melhor, e nós vamos ver mais para frente que a velocidade que nós nos deslocamos no plano espiritual está totalmente alinhada com a nossa questão evolutiva. Totalmente. Porque se não há barreiras físicas, há outros tipos de barreiras que impedem a gente de se movimentar, entre aspas, instantaneamente. Certo?
Então, lá na Gênese, apagou. Lá na Gênese, no caráter da revelação espírita, ó, o espiritismo experimental estudou, então Kardec, nas experiências práticas, né, estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria, como os fluidos agem sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito. Então descobriu que há um corpo espiritual aí, que é fluido, certo? Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo, ou Paulo de Tarso, né, sob o nome de corpo espiritual. Isso é, corpo fluídico da alma ou do espírito, depois da destruição do corpo tangível. Então, Paulo de Tarso já falava nesse corpo espiritual que se mantia mesmo depois da destruição do corpo físico. Então a gente desencarna e esse bendito corpo espiritual continua. Não acaba. Sabe-se hoje que esse envoltório é inseparável da alma. Forma um dos elementos constitutivos do ser humano, ou seja, é um elemento que compõe o ser humano. É o veículo da transmissão do pensamento. Então, como que o espírito processa o pensamento e o pensamento precisa agir, precisa chegar aonde ele quer? Acontece por esse campo ou por esse corpo fluídico que está em torno do espírito ou em torno de nós mesmos. Então, o movimentar do espírito vai depender da condição do perispírito, que vai estar alinhado àquela cor. O perispírito está mais denso? Passa luz pelo perispírito ou passa pouca luz? Então ele serve como um veículo de transmissão do pensamento. E durante a vida do corpo, então ele falou, até aqui, encarnado e desencarnado é igual. E durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. É esse corpo espiritual que mantém preso ali, é um laço, o espírito junto com o corpo material. Por isso que a gente pensa, o corpo vai e o espírito vai junto. Porque o perispírito está amarradinho. Certo? As propriedades do fluido perispiritual dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente. Então, o fluido perispiritual, o perispírito é inteligente? Não, né? Pois que ele é matéria. Então, o perispírito, ele é do material, vem do princípio material, fluido cósmico universal, que nós estudamos lá atrás. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Este fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Então, todas as sensações, a movimentação, vem através do perispírito, desse fluido perispiritual. Sendo quem o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Então, como é esse fluido que leva ao pensamento, ele fica todo envolvido no pensamento produzido. Se a gente entra num barro, quando a gente sai do barro, estamos todos nós impregnados disso. Como ele está junto, o pensamento está junto, está aqui, ó, espírito, pensamento acontecendo, o perispírito, o corpo físico. Então, quando eu olho, eu acho que é o perispírito que tem inteligência. Porque ele está misturado, tudo misturado. Na impossibilidade em que nos achamos de o isolar, a nós mesmos nos parece que ele, o pensamento, faz coro com o fluido, que com este se confunde, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, bem dizer, materializá-lo. Então a gente escuta um som, a gente não fala assim, olha, o que está trazendo para nós o som é o ar. Fala, olha, é o som. Então a gente acha que é o som, como a gente vê o perispírito se movimentando e acha que é ele que é a sede do pensamento.
Não é. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente, né? Como a gente não consegue separar uma coisa da outra, como o espírito sempre vai estar com o perispírito e sempre vai ter pensamento, porque é assim que é a formação do espírito, então a gente não vai conseguir separar isso nunca. Confuso, né? Esclarecedor. Então, aí lá no Evangelho, Kardec vai trazer pra gente bonitinho, trazendo uma coisa que a gente conhece, que é a prece. A prece não é a transmissão do pensamento? A gente fala, vamos pensar em Jesus, a gente vai levar nosso pensamento a Jesus, aí vai e volta. A gente recebe isso também, criou conexão e volta. Às vezes a gente se conecta a pessoas, né? Então, por isso que a gente fala assim, olha, para de ficar pensando muito naquela pessoa ou naquilo, porque você está buscando e trazendo essa energia para você o tempo todo, né? O tempo todo, tá? Por isso que a energia não mete. Uhum. Exatamente. Então, olha lá o que Kardec coloca, ó, lá no capítulo 27, Pedi e obtereis, ação da prece e transmissão do pensamento. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda aos nossos apelos, quer no em que apenas lhe chegue os nossos pensamentos. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido cósmico universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Então, para que a gente entenda como a gente pode se movimentar, como os bons amigos espirituais chegam até nós, como os pensamentos são dirigidos a outros, como nós recebemos esse pensamento, a primeira coisa eu preciso lembrar que eu estou mergulhado dentro de um rio. E aí tudo que vibra dentro do rio, essa onda chega até mim. Então joga uma pedrinha lá no meio, se eu estou aqui na borda, a onda vai vir mais fraca, mas vem. Está tudo interligado nesse rio. É o que ele está trazendo. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Tudo bem? Está todo mundo junto nesse meio de transmissão. Não tem ninguém fora. Tá? Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Então, como que o som se propaga? Pelo ar, né? Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que a dos fluidos universal se estende ao infinito. O som que eu estou falando pode chegar até o final lá. Já o pensamento não tem limite. É ao infinito. As ondas vão diminuindo do som. A do pensamento é constante. Ela vai até o ponto imaginado. Até o local que você pensou. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, se o espírito não é físico, nós não podemos pensar nele sendo transmitido como um corpo físico está sendo transmitido. Ele está sendo transmitido junto com o pensamento, como espírito. Ele tem a sua forma, mas ele está seguindo junto com o pensamento. Então lá ele pensou, se conectou, lá ele está. Certo? A energia da corrente guarda proporções com a do pensamento e da vontade. É dessa forma, é assim, que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar aonde se encontrem. É assim
que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que revelações se estabelecem à distância entre encarnados. É dessa forma, pelo pensamento, se conectando aos destinos, que o espírito se movimenta então. Pensou, ele vai até o destino. Aí a gente vai pensar, como a nossa vibração é baixa, eu não consigo pensar em coisas mais elevadas. Nós demos exemplo de Jesus. Eu posso querer estar onde Jesus está, mas eu não conheço. Então não tem como eu criar essa conexão. Eu não acho caminho. Entendeu? Não acho caminho. Tem caminhos, por exemplo, que eu preciso aprender a humildade. Se eu não aprendi, eu não conecto. Então eu não chego. É pelo pensamento. Por isso que tudo, a base do espírito, da evolução, está no pensamento. O movimento se dá através dos fluidos, mas quem dá o impulso é a vontade através do pensamento. Tá bom? Então a gente se movimenta? Sim. Mas pelo pensamento. Tá bom? E espírito tem forma? Para nós não. Mas para desencarnado sim. E também tem cor. Ou opaco ou brilhante. Tá? Alguma dúvida?